Bom, começando agora, essa aula é dedicada a todo mundo que caga para as classificações de área da CAPES e do CNPq e sabem que elas são completamente arbitrárias, tá legal? Não, tipo, se você... Eu tenho quase certeza que, por exemplo, grafos... Eu acho que se você for olhar por esses critérios, grafos é matemática aplicada. Por mais que você estude grafos de um jeito extremamente teórico, se você fosse guiar por esse... enfim. E teoria dos números? Qual é a teoria? Teoria dos números é hobby. Mas tá. Então, vamos lá. A gente vai falar de ordinais. Hoje, finalmente. Só que, antes de eu dar a definição que a gente vai usar de ordinais, só para dar ideia, a definição que a gente vai ver de ordinais não foi a primeira definição de ordinais. Assim como quando a gente estuda ideal em álgebra, hoje, ideal é um negócio bem concreto, né? Ideal é um subconjunto do anel que tem fechado por operações, é um submódulo do módulo A, tipo assim. Só que no começo da teoria, quando o pessoal começou a estudar ideais não era uma coisa assim tão concreta. Inclusive o nome é por conta disso. Era como se você estivesse tratando de um número idealizado que você não consegue necessariamente abordar. Mas o modo como você detectava ele era usando as propriedades que hoje a gente usa para definir ideal, em algum sentido. Ordinal é meio que parecido, porque você tem uma boa ordem. Você está lá com uma boa ordem. A boa ordem a gente já percebeu que é como se fosse uma fila. Então você tem, por exemplo, colocar aqui a boa ordem dos naturais com dois pontos, com um cara maior que todo mundo e outro cara maior que esse cara maior que... Tipo, coloquei um ponto final e depois coloquei outro, beleza? Acontece que, imagina que isso aqui a gente fez de modo abstrato e de outro modo a gente foi na reta. Aí na reta a gente pegou, aqui está o zero, a gente pegou uma sequenciazinha convergindo para o 1, aí a gente pega o 1 e coloca um outro ponto depois. Esquece zero, tipo, o zero não faz... Mas pode ser, não tem problema. Isso aqui é um subconjunto da reta real. Mas se você olha com a ordem da reta, isso vai ser uma boa ordem também. E enquanto essa boa ordem abstrata aqui, em certo sentido, ela pode ser de qualquer outra coisa, mas quando você olha o desenho das duas, elas são meio que indistinguíveis. A ideia é que você tem um isomorfismo, você tem uma função bijetora entre esses dois conjuntos que respeita a ordem. O que seria, nesse sentido, o que seria o ômega mais 2, o ordinal ômega mais 2, que daqui a pouco a gente vai conhecer? O ômega mais 2 seria a coisa que representa essas duas ordens. Tipo, quando você pensa em boas ordens a menos de isomorfismo, o ordinal seria a coisa que representa essa boa ordem. Então, o que seria o ômega? O ômega é a coisa que representa a boa ordem dos naturais. O que é o ômega mais 1? É a coisa que representa a boa ordem dos naturais com o último elemento. Então, a ordinal, a princípio, se tinha essa interpretação. Não sei se havia uma... Como a gente hoje já tem uma definição muito mais concreta para ordinal, eu confesso que eu nunca cheguei a parar para estudar e ver como que eles definiam antes, mas a ideia de ordinal
ela antecede a definição de ordinal que a gente vai ter. Mas a gente vive numa época onde já existiu von Neumann, não tenho certeza. O cara era um gênio. E ele teve uma ideia muito sagaz para justamente criar uma receita que descreve de modo canônico, em algum sentido, coisas que vão funcionar exatamente como a gente quer, como representantes das boas ordens. Então, a ideia por trás da coisa é essa. Então, definição, um ordinal é um conjunto alfa com as seguintes propriedades. Primeiro, alfa é transitivo. Que desgraça é um conjunto transitivo? Transitivo é isso aqui. Se para todo x, colocar assim, se x pertence a alfa, então x está contido em alfa. Isso, onde que está a palavra transitiva escondida aqui? É a transitividade do pertence, né? Você está dizendo isso aqui, ó, que se y pertence a x e x pertence a alfa, então y pertence a alfa. É a transitividade do pertence. Então y pertence a alfa. Opa! Comentário. Tudo bem? A segunda coisa é que quando você considera alfa e coloca o pertence como sendo relação binária, isso aqui é uma boa ordem. Aqui eu vou colocar uma boa ordem estrita. Tá, então no sentido de que isso aqui vai ser uma ordem estrita, então ela é irreflexiva, assimétrica e transitiva. E que é boa ordem, então todo subconjunto não vazio vai ter menor elemento. Então um ordinal é isso. Então você olha para você olha para um conjunto, você pega um conjunto, você quer testar se ele é um ordinal ou não, você verifica essas duas coisas. É transitivo? É. A relação do pertence, vista como relação binária dentro dele, é uma boa ordem? Então ele é um ordinal. Ou número ordinal, se você quiser. Mas número ordinal fica grande demais. Você vai chamar só de ordinal. Tudo bem? Exemplos. Vazio é ordinal. Por vacuidade. Ele é transitivo por vacuidade, porque para isso aqui ser falso teria que ter alguém no vazio que falha isso, mas fudeu. E é uma boa ordem porque quando você coloca a relação binária, induzida pelo pertence nele, todo subconjunto não vazio do vazio tem menor elemento, por vacuidade. Tudo bem? Então, esse aqui, exemplo A, vazio é ordinal. Mas aqui a gente também pode já pensar que, em vez de vazio, zero. A gente combinou de chamar o zero de vazio. Zero é ordinal. O sucessor de zero, que é zero unido ao conjunto que só tem o zero, também conhecido como isso aqui,
Ele ainda é ordinal. Ele é transitivo, porque a única coisa que pertence a ele é o zero, que é vazio, e vazio está contido em qualquer coisa. E é uma boa ordem, porque todo subconjunto não vazio disso aqui tem menor elemento. O único subconjunto não vazio dele é ele mesmo. Vamos chamar isso aqui, eu acho que a gente já tinha até combinado, mas a gente vai chamar isso aqui de 1. Segundo exemplo, terceiro, na verdade, 60º exemplo. O sucessor do 1 que quando você fizer a continha vai ver que é o 0 e o 1, é ordinal. Ele ainda é transitivo porque quando você pega os elementos dele, ou você tem o 0 pertence a ele, e o 0 de fato está contido nele. O outro elemento é o 1, só que o 1 é o conjunto que só tem o 0. E isso aqui de fato pertence a 1, e quando você vai ver as coisas que estão dentro dele, tem o 0. O 0 pertence a mais. Portanto, como o único elemento disso aqui é o 0, que também pertence a ele, você tem o 1 contido no mais. Então, todos os elementos dele também são subconjuntos, é transitivo. Mesma coisa para verificar que é bem ordenado, você tem infinitos subconjuntos aqui, você consegue testar em todos que vai ter um menor elemento. Menor no sentido do pertence. Tudo bem até agora? Eu não vou fazer todos, mas dá pra gente fazer uma proposição aqui, que é, se alfa é ordinal, então o sucessor dele também é ordinal. Então, se alfa é ordinal, então o sucessor dele, que a gente, só para lembrar, é isso. Isso aqui é ordinal. Prova. A gente tem que mostrar aqui que isso que o sucessor é transitivo e que o sucessor é bem ordenado. Então, a gente tem que pegar um x que está no alfa mais e a gente quer que ele esteja contido. Então, queremos que o x esteja contido em alfa mais. Bom, se o x está no alfa mais, tem duas possibilidades. Vai ficar meio cagado, não vou fazer um textinho bonitinho. No PDF tá bonitinho. Ou você tem o x pertence a alfa, ou você tem o x pertencente ao unitário do alfa. Então, você tem essas duas coisas aqui. Se isso aqui acontece, alfa é ordinal. Então, o x está contido em alfa. Só que alfa está contido em alfa mais. Acabou. Se x é igual a alfa está contido em alfa mais. Acabou. Então, a transitividade segue porque o primeiro é transitivo. Tudo bem? A boa ordem, secretamente, é porque a gente está colocando um maior elemento. É aquela Isso. É aquele truquezinho que a gente fez um hashtag, uma coisinha de colocar um último elemento. Então, para a segunda parte, note que o alfa que pertence ao alfa mais, esse alfa, agora a gente colocou ele como sendo um elemento do alfa mais,
tal que beta pertence a alfa para todo beta que pertence a alfa. É que aqui eu tô pensando nisso como ordem. Pera aí, tá ficando muito cagado isso aqui. Tá, eu vou. Então, para a segunda parte. Note que quando você faz isso aqui, alfa mais com pertence, isso é igual você fazer alfa hashtag na prova do teorema da recursão. Então, aqui eu estou só tentando economizar tempo, mas se você quiser fazer direitinho, você olha a relação do pertence no alfa mais e verifica que ela é irreflexiva. Bom, mas ela já era irreflexiva para os caras que estão aqui. E alfa nunca pertence a alfa, para qualquer conjunto. Então, irreflexiva ela já é. Assimétrica, se você tem dois caras aqui que um pertence ao outro, então o outro não pertence a um. Se porventura você pega um cara aqui, esse cara pertence aqui, você não vai ter de novo a pertinência oposta também pelo axioma da fundação. Você pode meter essa já. Porque pelo axioma da fundação a gente tem que se x pertence a y, então y não pertence a x. Porque se acontecesse isso e isso, você ia ter um conjunto que viola o axioma da fundação, aquela mesma coisa. Então, assimétrica. Transitiva vai ser, a gente acabou de verificar aqui antes. Então, vai ser transitivo. E boa ordem, você pega um subconjunto não vazio disso. Se esse subconjunto não intercepta esse cara, é porque ele é só esse sujeito, então ele é o menor elemento. Se ele intercepta, então você esquece esse cara, olha o subconjunto só do que está aqui, tem menor elemento porque era boa ordem antes. Então, mas então no fundo o que você está fazendo é simplesmente pegar uma boa ordem e colocar um último elemento. Porque aqui o ser último elemento é conter todo mundo como elemento, por isso. Tudo bem, precisa escrever mais não, né? Tá de boa. Beleza. Então isso aqui tem como primeiro corolário o seguinte: todo n pertencente a ômega é ordinal. Todos os números naturais para a gente, na nossa construção, eles são ordinais. Porque o zero é ordinal, e se algum outro número natural for ordinal, então o sucessor dele também é. Por indução, que a gente pode usar, todo número natural é ordinal. Aí agora tem um truquezinho. Deixa eu ver só se eu estou pulando a ordem, mas eu acho que não. Pulando a ordem foi engraçado. Proposição. Seja O um conjunto de ordinais. Então, isso aqui é uma boa ordem.
Então, qualquer coleção de ordinais que você pega, ela está automaticamente bem ordenada pelo pertence. Hoje a gente vai provar isso, vocês vão ver que é bem de boa. Mas aí isso vai ter uma consequência muito chocante ao princípio. Pelo menos eu achei quando eu estava estudando conjuntos pela primeira vez lá na pré-escola. Era o quê? Era 2011, eu acho. 2010, 2011, alguma coisa assim. Conjuntos de ordinais são boas ordens, como pertence. Todo número natural é um ordinal. Agora, se você pega um elemento de um número natural, é um número natural. Portanto, o conjunto dos números naturais é transitivo. Todo mundo que pertence a ele está contido a ele, e ele é bem ordenado pelo pertence. Consequência, o conjunto dos naturais é um número ordinal. Pra gente. É um número. E se alguém é um ordinal, o sucessor dele também é. Então a gente deu oficialmente nosso primeiro passo depois do infinito. Que é meio chocante. Aliás, eu tenho que voltar para mencionar só como que o Cantor teve a ideia de ordinais infinitos. Mas já chegou, eu vou voltar para lá. Então, a prova disso aqui é bonitinha. Prova. Então, não tem graça se o O for um conjunto vazio. Então, seja alfa pertencente a O um ordinal. Agora, considere S como sendo alfa inter O. Posso fazer isso. Posso interceptar quaisquer dois conjuntos. Então eu vou e intercepto o alfa, que é um dos ordinais, e o O. Tem dois casos. Primeira possibilidade é a interseção ser vazia. A segunda possibilidade é a interseção não ser vazia. Agora, se a interseção do alfa com o O é vazia, isso significa que não há quer ver? Então, isso aqui implica que não há beta pertencente a O tal que beta pertence a alfa. É isso. E nesse outro caso, essa interseção é um subconjunto não vazio de alfa. Mas alfa é bem ordenado pelo pertence. Então, se eu tenho um subconjunto não vazio, ele tem que ter um menor elemento. Então, seja beta igual ao menor elemento de alfa inter O. Aqui eu vou colocar embaixo
para dizer que é o menor elemento aqui. Mas então esse beta é uma coisa que menor elemento com respeito ao pertence, tá? Bom, logo eu pulei algumas coisas. Não, tudo bem. Tipo, se eu mostrar que essa aqui podia estar um pouco melhor. Tá, tipo, eu entendi o que eu fiz. A princípio eu teria que mostrar que um subconjunto não vazio do O tem menor elemento. Mas se eu mostrar que o próprio O tem menor elemento, acabou. Porque o O é um conjunto qualquer de ordinais. Então, se eu trocasse por um subconjunto do S, ainda seria um subconjunto do S ordenado pelo pertence. Então, o que a gente quer mostrar no fundo é que o O tem um menor elemento. Tudo bem? Mesmo? Então, se eu pegar o menor elemento disso aqui, eu afirmo que esse beta é igual ao menor elemento do O. Se não fosse, haveria um gama pertencente tanto a O concorda? Tipo, se esse beta está em O. Se esse beta não fosse o menor elemento, teria alguém no O abaixo do beta. Só que alfa é ordinal. Se gama pertence a beta, beta pertence a alfa, então gama pertence a alfa. Então você teria gama pertencente a O interalfa abaixo de beta. Então beta não seria o menor elemento de alfa integral. Quem seria o menor elemento? O gama seria menor que ele. Absurdo. Então, treta. Absurdo, não pode. Então, esse caso aqui de boa. Aqui, no fundo, o que a gente está falando é que se isso acontece, então é porque o alfa é o menor elemento. Então, não a beta pertence a O, tal que beta pertence a alfa. Em outras palavras, alfa é igual ao mínimo de O. Se não fosse, existiria beta pertencente a O, tal que beta pertence a alfa. Isto é, a gente teria O interalfa diferente de vazio. Então, recapitulando pro João, que tem uma artimanha aí, que tem uma preguiça, que não é tão preguiça assim, tipo, se a gente quer mostrar que um conjunto de ordinais é bem ordenado pelo pertence. Então, aqui, claro, eu tô ignorando o problema de mostrar que é reflexivo, assimétrico e transitivo, mas isso segue das coisas que a gente já viu, e essa parte fica como exercício. A parte que interessa mesmo seria você verificar que
todo subconjunto não vazio disso aqui tem menor elemento. Só que aí o que eu afirmei é que basta a gente mostrar que o O tem menor elemento. Porque a gente vai estar mostrando que qualquer subconjunto, qualquer conjunto de ordinais tem menor elemento. Se eu pegar um subconjunto disso, vai ser um subconjunto de ordinais. Então, tudo bem. Não preciso dar esse segundo passo, é isso que eu estou falando. Aí a gente pegou um cara no O e fez a interseção. Duas possibilidades. Ou a interseção é vazia ou não. Se a interseção é não vazia, então isso aqui é um subconjunto do próprio alfa que vai ter que ter menor elemento. Esse menor elemento vai ser o menor elemento do próprio O. Se por outro lado a interseção for vazia, então porque esse alfa que eu peguei, ele é o menor elemento. Então, e aí aqui está o argumento. E aí isso acaba a prova. Só para dar uma intuição, eu ainda não... A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas a gente vai ver... Spoilers. Daqui a pouco a gente vai ver que se alfa é ordinal, então alfa é igual ao conjunto de todos os betas, tal que beta é ordinal e beta pertence a alfa. Parece redundante, mas não é. Porque isso aqui eu não estou falando que o alfa é o conjunto de todas as coisas que pertencem ao alfa. Eu estou falando que o alfa, eu estou falando que tudo que pertence ao alfa é ordinal. Mas aí na prática... Isso já surgiu quando em conjuntos naturais. Isso, a gente já tinha isso. Todo elemento de número natural é um número natural. Mas na prática, se você tem não na prática, mas só para ver que essa demonstração aqui ela é muito mais natural do que parece. Se você pega O como sendo 3, 5, 7, por exemplo, a gente sabe que da nossa vida diária, que o menor elemento disso aqui é o 3. Só que veja que o 3 é igual ao 0, 1, 2. E que isso, interceptado com um O, é vazio. Só se eu pegasse, então se o alfa que eu tivesse pegado aqui tivesse sido o 3, eu estaria no primeiro caso. Então eu já encontrei o menor elemento. Suponha que não. Suponha que eu tivesse pegado o 5, que é igual ao 0, 1, 2, 3, 4. Agora, quando eu pego o 5 interseção com O que eu tenho é tudo que está em comum com esses caras. E aqui. Só que a única coisa que tem em comum é o 3. E esse conjunto, o menor elemento dele é o próprio 3. Então, isso aqui é um sintoma, em algum sentido, dessa coisa. Aí o que acontece? Quando a gente vê isso, a gente fica com aquela impressão, porra, mas então essa definição de ordinal é estranha, porque para eu ter um ordinal lá na frente, eu preciso ter todos os ordinais anteriores. Parece. Só que não. Definição de ordinal, 2 critérios testáveis. O que isso aqui está falando é que, uma vez que eu defini o que são ordinais, sempre que eu pego um ordinal, eu posso descrevê-lo como conjunto de todos os ordinais que pertencem a ele. Então, é uma coisa, vou gastar latim, a posteriori. Você não depende de... A construção dos ordinais, ela não é recursiva. A descrição deles é. A gente precisa começar a tomar cuidado com o verbo construir, porque na prática, na verdade,
a gente não constrói nada em matemática. A gente descreve as coisas. Mas a gente costuma usar a palavra construir porque ela tem um apelo. Não, cara, matemática é isso, né? Eu me recuso a comentar. Eu não julgo mais as pessoas que pensam assim. Mas, enfim, como a gente tem esse resultado e esse resultado, corolário, ômega é ordinal. Que é um conjunto de ordinais, portanto ele é bem ordenado pelo pertence, e ele é transitivo. Prova, ômega é transitivo, pois se n pertence aos naturais e m pertence a n, então n pertence aos naturais. Isso aqui você pode mostrar por indução. Isso faz por indução em n. Para n igual a zero é ok, porque n igual a zero é o vazio. Então não tem nenhum elemento que pertence a ele. Supõe que seja verdade para qualquer outro n, então para algum outro n. Então, se m pertence a n+, e a hipótese vale para n, então se o m pertence a n+, então ou m pertence a n, e aí pela hipótese indutiva m é natural, ou m igual a n, mas n pertence aos naturais. Acabou. Então, por indução, é verdade que todo elemento de um número natural é um número natural. Ou seja, se é uma aranha ou um mosquito. Não importa mais. Se fosse aranha, você correu um risco. Isso é da dengue? Não, não é da dengue. Tá, desculpa a WWF. Mas tá. E Luísa Mel. Tá, então, é transitivo pelo pertence e é bem ordenado, portanto é ordinal. Estão se sentindo enganados? Tá de boa? Tá de boa. Bom, foi engraçado eu falar que é um spoiler, porque eu não tinha lido direito o que eu tinha escrito. O próximo resultado é esse. Mas a gente está se encaminhando para conhecer um pouco. Assim, trabalhar com ordinais é mais uma questão de você se acostumar do que você entender, porque é muito, bem, tipo, é bem intrincadinho os truquezinhos. Uma vez a gente sabe disso, a gente meio que consegue ter um pouco mais de intuição na hora de trabalhar. Mas notação. Para alfa e beta ordinais, vamos escrever alfa menor que beta para indicar alfa pertence a beta.
A ideia é que o pertence ordena os ordinais. Então a gente vai se comprometer com essa ideia e vai escrever assim. Aí agora, isso aqui fica um pouco mais bonito. Proposição. Se beta é ordinal, então vou colocar assim, beta é igual ao conjunto dos alfas, é que eu troquei ali, né? Então, alfa, o conjunto dos alfas está aqui, alfa é ordinal e alfa é menor que beta. Por que eu coloquei aspas? Porque vocês têm o direito de encrencar comigo de usar essa notação. Porque a princípio a gente só pode pegar as coisas que são... a gente teria que colocar beta pertence a algum lugar. Tá? Você poderia colocar aqui beta pertencente a alfa, mas isso aqui eu só estou usando como uma abreviação para o seguinte. Eu estou usando isso como uma abreviação para o seguinte. Para todo alfa pertence a beta, C e somente C. Alfa é ordinal e alfa pertence a beta. Ou se você quiser usar menor no lugar, tudo bem. É isso. Mas a informação verdadeiramente importante é o mesmo tipo de informação que está escrita aqui. Então, a prova disso aqui, na verdade, o resultado que importa é este. Se beta é ordinal e x pertence a beta, então x é ordinal. Poderíamos fazer essa prova usando indução em ordinais. O que é indução em ordinais? É um dos roubos mais lindos que existem. Porque o que acontece? É só... Que horas são, por gentileza? Ah, tá com muito tempo. O que seria uma indução Em ordem. ordinal? Porque por definição que é ordens. Então, aí que a gente vai precisar usar esse hack. Isso é hacker, é coisa de hacker. A gente está hackeando a coisa. As coisas que tem ordinal no pé, todos os ordinais que pertencem a qual? Finge que... Ninguém perguntou isso ainda, mas... Existe o conjunto de todos os ordinais? Tá isso também, quando... Porque a princípio, quando você não botou uma coisa no você está assumindo isso. Então, será que existe o conjunto de todos os ordinais? Suponha que exista. Por um momento. Vamos deixar o coração falar mais alto. Conjunto dos ordinais. Eu acabei de mostrar aqui que qualquer coleção de ordinais tem um menor elemento. Não pertence. Se isso aqui fosse um conjunto, aquela proposição diria que isso aqui é uma boa ordem. Porque todo conjunto de ordinais tem um menor elemento que é um ordinal. Né? Portanto, eu posso fazer indução com ordinais. Simplesmente repetindo a prova da indução aqui, que é
uma propriedade sobre ordinais, se ela vale para o menor ordinal, que é o zero, se sempre que vale para um ordinal vale para o sucessor, e se vale para ordinais limites. Que são ordinais limites, já já a gente vai ver. Mas se você verifica isso, vale para todo mundo. Mas aqui a gente ainda não precisa flertar com essas coisas. Não precisa. Porque a definição de ordinal é tão boa que ela encapsula muito bem essas coisas. Então, em particular, eu posso testar explicitamente se um elemento de um ordinal é um ordinal, porque eu tenho aqueles dois critérios. Então, a gente tem que verificar duas coisas. X é transitivo? Segundo, X como pertence é boa ordem? Verificando essas duas coisas, se for sim para as duas, então beleza, X é ordinal. Então a gente não precisa de fato usar a indução aqui. A gente pode fazer isso bonitinho. Então, ó, eu vou começar com essa. Tudo bem? Vocês concordam que o X pertence a beta? Porque eu peguei o X pertencente a beta. Beta é ordinal. Então, o X está contido em beta. A relação do pertence não é uma boa ordem no beta? Então, é uma boa ordem no X. Então, X é boa ordem. Agora, será que o X é transitivo? Seja Y que pertence a X. Queremos que Y esteja contido em X. Bom, se... Agora, para ver isso, a gente pega um Z no Y. Se Z pertence a Y, eu sei que Y pertence a X. Como a gente tem isso aqui, ó. Se Z pertence a Y, então, como X está contido em beta, temos Z em Y Y está em X. X está contido em beta, então Y está em beta. Tudo bem? Tudo bem? Então, isso aqui eu tenho pelo mesmo motivo que eu tinha antes, porque o beta é transitivo e o X pertence a beta. Agora, como o Y está em X, Y está em beta, e eu tenho um Z em Y. Então, novamente, a gente tem Y contido em beta, porque Y é um elemento do beta, e, portanto, a gente tem Z, Y e X, toda essa galera pertence ao beta. Só que Z pertence a Y, Y pertence a X, Z, Y e X são elementos do beta e a relação de pertinência é transitiva porque é uma boa ordem no beta. Por transitividade.
Então, o que a gente fez? A gente deu um jeito de amassar todo mundo dentro do beta, a gente conseguiu ver todo mundo dentro do beta, e aí a gente aplicou a transitividade da relação de ordem. Tudo bem? É roubado, mas não é. É roubado, mas não é. Então, isso aqui mostra pra gente que se beta é ordinal e x está em beta, então x é ordinal. Logo, todo membro de beta é ordinal. Ou seja, a gente tem isso aqui. Um cara está no beta, essencialmente C é ordinal e pertence ao beta. Então, essencialmente, a gente mostrou que pode acrescentar essa coisa aqui, já que isso é igual a isso aqui. Então, ou seja, o que queríamos. Então, sempre que vocês verem alguma coisa mencionando ordinal, ordinal, você pode pensar que é a coleção das coisas que veio antes, em algum sentido. Pronto. E que está numa boa ordem de algum sentido. Essa é a intuição da coisa. A maioria dos artigos, quando precisa meter um ordinal assim, as pessoas evitam. Mas, a gente pensa em ordinal como sendo conjuntos ordinais que vieram antes, e tá tudo bem, é isso, foda-se. Isso é bem importante. Mas não é tudo. Tipo, tem 8h44. Você quer mesmo ver isso? Não, se fosse por indução, a gente mostraria esse resultado por indução em beta. Tipo, se beta é zero, então é verdade que todo elemento dele é ordinal, porque zero é vazio. Se for verdade para um ordinal beta, é verdade para o sucessor. Por quê? Aí repete essa demonstração. Aí só precisaria ver que para o caso de ordinal limite, mas aí que a gente vai ver que o ordinal limite teria que descrever um pouco melhor como é, mas seria você quebrar a demonstração em casos. Seria isso, mas a gente ainda não vai falar de indução em ordinais. Calma. Agora a gente precisa falar de uma outra coisa que é tão importante quanto essa descrição. E isso vai ter umas aplicações muito loucas. Parece que é inútil, mas... eu vou até chamar de teorema. Vocês lembram daquela parada? Você tem dois conjuntos. Então, ou tem uma função injetora de um para o outro, ou tem uma função injetora do outro para um. Isso é o axioma da escolha. No fundo é. Só que no fundo, isso vai ser culpa disso, além de ser culpa do axioma da escolha, se você tem isso aqui, isso não depende do axioma da escolha, mas isso aqui é muito louco. Dados ordinais alfa e beta vale 1 e somente um dos casos a seguir. Alfa igual a beta, alfa menor que beta, beta menor que alfa. Dados quaisquer dois ordinais, eles são comparáveis. Isso é massa. E no fundo, isso vai ser consequência do... isso vai... A gente vai usar isso para tirar aquele resultado que eu falei.
Porque se você tem... lá na frente a gente vai ver que a axioma da escolha é todo conjunto consegue ficar em bijeção com algum ordinal. Então, se eu pego dois conjuntos, cada um deles tem bijeção com algum ordinal, só que esses dois ordinais são comparáveis. Então, eu consigo enfiar um conjunto no outro usando isso. Isso diz também que você não está meio que pegando representantes de ordinais. Você pega uma lista e está listando todos, não pensando. Porque cardinal a gente teve que dar no cardinal e escolher um. Ah, sim. Sim. Então, isso aqui tipo, eles vão funcionar como representantes de boas ordens, mas em algum sentido é canônico. Eu não precisei de uma escolha. Tipo, essa definição do que é ordinal está escolhendo esses caras. Tem um outro resultado. Você poderia não estudar ordinais, estudar só boas ordens. Daí tem um resultado que, assim, dadas duas boas ordens, 3 casos podem acontecer. Ou essas suas duas boas ordens são isomorfas, ou a primeira é um segmento inicial da segunda, ou a segunda é um segmento inicial da primeira. No sentido de que é uma fila, ou as duas filas são iguais, ou você consegue colocar uma fila dentro da outra. E se você consegue colocar uma, você não consegue colocar a outra. Porque se conseguir colocar as duas, elas são a mesma fila. Isso aqui está fazendo isso com ordinais. E aí, tipo, isso é um reflexo de que ordinais são representantes de boas ordens. Vai ter algum exercício em algum momento pedindo para mostrar que toda boa ordem é isomorfa a um único ordinal. Então, esses caras funcionam de fato como representantes. Tá? Tava aqui só falando que isso aqui é reflexo. Se você estudar boas ordens puras, você tem um resultado lá, dadas duas boas ordens, ou elas são isomorfas, ou uma é segmento inicial da outra, a outra é segmento inicial da uma. E aí aqui a gente está tendo isso para ordinais. No fundo, isso é reflexo, tipo, se lá na frente a gente provar que toda boa ordem isomorfa um único número ordinal, esse resultado que eu falei segue disso. Pega as duas boas ordens, cada uma é isomorfa a um único ordinal, e os dois ordinais de cada uma dessas boas ordens respeitam isso. Então, ou elas têm o mesmo ordinal representando, e portanto são isomorfas, ou uma está dentro da outra, a outra está dentro da uma. Mas, então, a gente está, em algum sentido, que horas são? Aqui está o universo. A gente está olhando de fora o universo. Quando eu fiz aquela definição de ordinal, o que a gente fez foi selecionar uma espinha dorsal aqui dentro. Da qualquer boa ordem, isso aqui é uma boa ordem, você pega uma boa ordem W, ela está em bijeção com um único ordinal aqui. Aí se eu tenho duas boas ordens que são isomorfas ao mesmo ordinal, então elas são isomorfas uma com a outra. Então meio que a gente deu um jeito de selecionar, tipo, parece roubar, a gente está definindo com um linguajar que a gente vai explicar mais para frente. A gente está definindo uma classe própria. Mas a definição é honesta porque eu simplesmente dei um critério lá. O que significa ser um ordinal? Eu tenho que... Não vai ser conjunto. Mas a gente definiu uma classe própria que tem a propriedade muito legal de, se você pega qualquer cara dentro dela, ela se descreve como as coisas que vieram antes. Certo? Mas vamos com calma. Primeiro vamos ver isso aqui. Isso aqui é muito útil. Uma vez que a gente tem as ferramentas certas, isso é uma mão na roda, essa tricotomia. Prova.
tem passos, vamos colocar assim. Afirmação. Alfa nunca é menor que alfa. Isso aqui, eu estou falando que alfa não pertence a alfa. Você pode usar axioma da fundação, se você quiser. Mas se você quiser parar então, por fundação, ou mesmo por definição. Por definição de boa ordem. Se alfa pertence a alfa, quem é o menor elemento disso aqui? Você vai ter uma cadeia, tipo, porque lembra, o menor elemento é no sentido de que, tipo, ele não pode ser o menor elemento porque existe alguém aqui dentro que é estritamente menor que ele, que é ele mesmo. Não poderia. Então, fudeu, mas eu acho isso meio roubado, esse argumento usando boa ordem. Eu prefiro usar fundação. Que não pertence, acabou. Tá. Essa primeira afirmação, acredite ou não, ela vai ser útil. Segunda afirmação é que se beta não está contido em alfa, então alfa pertence a beta. Primeiro, pensar intuitivamente. Beta conjunto das coisas que vieram antes. Alfa, o conjunto das coisas que vieram antes do alfa. Se não é verdade que todo mundo que veio antes do beta veio antes do alfa, é porque tem alguém no beta que veio depois do alfa. E aí o alfa tem que ser uma das coisas que veio antes do beta. A intuição é essa. A prova é isso aqui, ó. Considere beta menos alfa. Eu pego todo mundo que está no beta que não está no alfa. Não vazio por conta disso. Se é não vazio, tem o menor elemento. Então seja gama igual o menor dessas coisas. Então a afirmação é que o alfa pertence ao gama. Que é o que eu falei, tipo, se nem todo mundo que veio antes do beta veio antes do alfa, então tem que ter alguém que veio depois do alfa. É isso que a gente vai mostrar, que é esse cara aqui. Esse cara aqui já serve. O primeiro que não está no alfa. Porque justamente, isso aqui é meio que, de novo, é um reflexo de que isso aqui vai valer. Agora, deixa eu só ver. Ah, não, desculpa. Não é que pertence. É igual. O alfa é a primeira coisa. Vai ser igual.
O alfa é exatamente a primeira coisa que não está no alfa. Justamente porque o alfa é a coleção das coisas que são menores que ele. Então, tem alguém aqui que não está no alfa. Não, beleza, vai ser o alfa. O alfa, não, vão ter outras, mas o alfa é menor. É, isso. A gente tem que verificar duas coisas. Que gama está contido em alfa e que alfa está contido em gama. Esse aqui é por minimalidade, né? É isso? Isso. Supõe que não é verdade que o gama está contido em alfa. Então tem alguém, então existiria um delta pertencente a gama, tal que delta não pertence a alfa. Mas então delta está abaixo de gama, não pertence a alfa, mas se ele está em gama, então ele está em beta, então esse delta seria alguém menor que o gama que satisfaz essa condição de não estar em alfa. Então não pode existir um cara assim. Portanto, vale isso. Tudo bem? Agora, o alfa contido em gama, supõe que não. Pega um delta que pertence a alfa, tal que delta não pertence a gama. Não é só mostrar que o alfa não. Mas o alfa ser menor do que gama, o alfa tem que pertencer a gama. Estritamente menor. Teria que... Não, é que aqui de fato o menor elemento vai ter que ser isso, justamente pela construção. Só que aqui eu tô... Calma aí. Delta em alfa, delta em gama. Qual o problema? Porque aqui eu coloquei essa conclusão. Então, delta não pertence a... Daí delta pertence a gama, ou gama é igual a delta. E isso é um problema, mas eu não entendi. Suponha que tem um delta em alfa, tá? Que o delta não é menor que o gama. Então, como eu tenho certeza que se eu encerrar a aula antes de eu chegar na minha sala, eu vou falar, putz, era isso. Eu sempre faço essas merdas. Delta pertence a alfa. Eu quero mostrar que isso acontece, suponho que não. Então tem um delta que pertence a alfa, só que delta não pertence a gama. Isso é um problema porque
Delta pertence a alfa. Alfa pertence a algum... Não, alfa é só um ordinal. Travei. Travei. To be continued. Ok. É um exercício. Não tô usando. To be continued. Na próxima aula eu explico porque eu simplesmente morri agora. Mas aí o que a gente vai ver depois? A gente vai ver essencialmente, a gente vai definir 3 tipos de ordinal. A gente vai definir os ordinais que são sucessores, são os ordinais que são sucessores de alguém. A gente vai definir o que é ordinal limite, que são os ordinais que não são sucessores de ninguém. E aí a gente vai ver um tipo de ordinal que chama ordinal inicial. Ordinal inicial é um ordinal que não está em bijeção com nenhum ordinal menor. Então, 0 é inicial, 1 é inicial, 2 é inicial, 3 é inicial, 4 é inicial, ômega é inicial. Ômega mais 1 não é, porque ômega mais 1 é o hotel de Hilbert, né? Você colocou mais um carinha, você só ômega mais 2 não é inicial, ômega mais 3 é inicial, ômega mais 4 não é inicial. E aí, para falar de recursão em ordinais, eu vou falar de indução em ordinais. Então, na próxima aula, a gente vai ver como que faz recursão em ordinais. Para isso, eu vou precisar falar de o que é indução em ordinais. E aí, em particular, a gente vai ver por que quando você tenta fazer o conjunto de todos os ordinais, dá pau. Não pode. O nome disso é paradoxo de Burali-Forte. E é uma pessoa só. Não teve um Burali e um Forte. O Burali-Forte é um cara só. E aí, a gente, depois que fizer recursão em ordinais, estaremos prontos para atacar as equivalências clássicas do axioma da escolha. Já. Tá? Mas é isso. Mas eu prometo que isso aqui não é difícil, só porque eu sou burro, tá? Mas não é difícil. A minha dica não estava tão clara como eu esperava que estivesse. Mas está tudo bem, porque eu não sou o principal leitor. Não, no texto tá tipo, é isso. Mas tá. Eu me tornei aquilo que eu jurei combater. Mas tá bom, pessoal. Valeu. Deixa eu acabar esse negócio. A bateria não acabou. Sucesso. Tchau.